Tempo da Quaresma, terceira semana, sábado. O fariseu e o publicano. Necessidade da humildade, a soberba tudo perverte. Tende piedade de mim, Senhor. Os sacrifícios não vos satisfazem, e se eu oferecesse um holocausto, não o aceitarias. Meu sacrifício, ó Deus, é um espírito arrependido, um coração contrito e humilhado, não o haveis de desprezar. O Senhor comove-se diante de um coração humilde e nele derrama suas graças. São Lucas apresentando-nos no Evangelho da missa de hoje 2 homens que subiram a um templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. Os fariseus consideravam-se puros e perfeitos cumpridores da lei. Os publicanos, que se encarregavam de arrecadar os impostos, eram tidos por homens que amavam mais os seus negócios do que o cumprimento da lei. Antes de narrar a parábola, o evangelista preocupa-se de sublinhar que Jesus se dirige a certos homens que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Já pelo início da parábola se percebe que o fariseu entrou no templo sem humildade e sem amor. Ele é o centro dos seus próprios pensamentos e o objeto da sua estima. Graças te dou, ó Deus, pois não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago a 10ª parte de todos os meus proventos. Ao invés de louvar a Deus, começa talvez de modo sutil a louvar-se a si próprio. Tudo o que fazia eram coisas boas, jejuar, pagar o dízimo, mas a bondade dessas obras ficou destruída pela soberba. Atribui o mérito a si próprio e despreza os outros. Reza, dá graças pelo que faz, mas há nele muita autocomplacência. Está satisfeito. Compara-se com os outros e considera-se superior, mais justo, melhor cumpridor da lei. A soberba é o maior obstáculo que o homem opõe à graça de Deus, e é o pecado capital mais perigoso. Insinua-se e tende a infiltrar-se até nas boas obras, fazendo-as perder essa condição e o mérito sobrenatural. A sua raiz está nas profundezas do homem, no amor próprio desordenado, e não há nada mais difícil de desarraigar e até de se chegar a reconhecer com clareza. Abre aspas. A mim mesmo, com a admiração que me devo. Foi o que escreveu na primeira página de um livro, e o mesmo poderiam estampar muitos outros coitados na última página da sua vida. Que pena se tu e eu vivêssemos ou terminássemos assim. Vamos fazer um exame sério. Fecha aspas. Peçamos ao Senhor que tenha sempre compaixão de nós e não nos deixe cair nesse estado. Imploremos todos os dias a virtude da humildade e façamos hoje o propósito de estar atentos às diversas e variadas expressões em que a soberba se pode manifestar e de retificar, corrigir a intenção nas nossas obras tantas vezes quanto for necessário. 2. A hipocrisia dos fariseus. Manifestações da soberba. Alguns fariseus converteram-se e foram amigos e fiéis discípulos do Senhor, mas muitos outros não souberam reconhecer o Messias, que passava pelas suas ruas e praças. A soberba fez com que perdessem o rumo da sua existência e que a sua vida religiosa, de que tanto se gabavam, se tornasse vazia e oca. Suas práticas piedosas consumiam-se em formalismos e meras aparências realizadas de olhos postos na plateia. Quando jejuavam, desfiguravam o rosto para que os outros o soubessem. Quando oravam, gostavam de fazê-lo de pé e ostensivamente nas sinagogas ou no meio da praça. Quando davam esmola, anunciavam-no com trombetas. O Senhor recomendará aos seus discípulos: não façais como os fariseus. E explica-lhes porque não devem seguir esse exemplo. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Com palavras duras para que reajam, chamam-os hipócritas e comparam-os a sepulcros caiados, limpos por fora, repletos de podridão por dentro. Abre aspas. Foi a vanglória que os afastou de Deus. Ela os fez procurar outro cenário para sua luta e os arruinou. Porque quando se procura agradar aos espectadores, conforme são os espectadores, assim são os combatentes que se realizam. Para sermos humildes, não podemos esquecer nunca
porque quem presencia a nossa vida e as nossas obras é o Senhor, a quem temos de procurar agradar em cada momento. Os fariseus, pela sua soberba, tornaram-se duros, inflexíveis e exigentes com seus semelhantes, e fracos e compreensivos consigo próprios. Atam pesados fardos nos outros e eles nem sequer com um dedo os querem levantar. O Senhor diz: o maior dentre vós, faça-se vosso servo. Talvez uma das censuras mais duras que o Senhor dirige aos fariseus seja esta: nem vós entrastes, nem deixastes que o fizessem os que vinham dispostos a entrar. Fecharam o caminho àqueles que deveriam guiar. Guias cegos, chamá-los a Senhor em outra ocasião. A soberba faz perder a luz sobrenatural tanto em relação à própria pessoa como aos outros. A soberba tem manifestações em todos os aspectos da vida. Abre aspas. Nas relações com os outros, o amor próprio faz-nos suscetíveis, inflexíveis, soberbos, impacientes, exagerados na afirmação do próprio eu e dos direitos pessoais, indiferentes, frios, injustos nos juízos e nas palavras. Comprai-se em falar escusadamente nas suas ações, das luzes das suas experiências interiores, das dificuldades e sofrimentos. Nas práticas de piedade, deleita-se em olhar os outros, em observá-los e julgá-los. Gosta de se comparar para se julgar melhor do que os outros, para lhes descobrir somente os defeitos e negar-lhes as boas qualidades, chegando até a desejar-lhes o mal. O amor próprio faz com que nos sintamos ofendidos quando somos humilhados, insultados ou postergados, ou quando não nos consideram, estimam e obsequiam como esperávamos. Fecha aspas. Temos que fugir do exemplo e da oração do fariseu e aprender do publicano. Ó Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. É uma ejaculatória que podemos repetir muitas vezes, pois fomenta na alma o amor à humildade, também quando rezamos. 3. Aprender do publicano da parábola. Pedir a humildade. O Senhor está perto dos contritos de coração e salva os que têm o espírito abatido. O publicano dirige a Deus uma oração humilde e não confia nos seus méritos, mas na misericórdia divina. Mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. O Senhor, que resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes, perdoa e justifica esse homem. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. O publicano manteve-se à distância, e por isso Deus se aproximou dele mais facilmente. Que ele esteja longe ou não depende de ti. Ama e ele se aproximará. Ama e ele morará em ti. Podemos aprender deste publicano como deve ser a nossa oração. Humilde, atenta, confiada, procurando que não seja um monólogo em que damos voltas em torno de nós mesmos, das virtudes que julgamos possuir. No fundo de toda parábola está latente uma ideia que o Senhor quer inculcar-nos: a necessidade da humildade como base de toda a nossa relação com Deus e com os outros. É a primeira pedra desse edifício em construção que é a nossa vida interior. Abre aspas. Não queiras ser como aquele catavento dourado do grande edifício. Por muito que brilhe e por mais alto que esteja, não conta para a solidez da obra. Oxalá sejas como um velho silhar oculto nos alicerces, debaixo da terra, onde ninguém te veja. Por ti não desabará a casa. Fecha aspas. Quando alguém se sente postergado, ferido em detalhes mínimos, deve pensar que ainda não é humilde de verdade. É o momento de aceitar a sua pequenez e de ser menos soberbo. Abre aspas. Não és humilde quando te humilhas, mas quando te humilham e o aceitas por Cristo. Fecha aspas. A ajuda da Santíssima Virgem é a nossa melhor garantia para progredirmos nesta virtude. Maria é, ao mesmo tempo, uma mãe de misericórdia e de ternura, a que ninguém recorreu em vão. Abandona-te, cheio de confiança no seu seio materno, pede-lhe que te alcance essa virtude da humildade que ela tanto apreciou. Não tenhas medo de não ser atendido, pois Maria a pedirá para ti, a esse Deus que exalta os humildes e reduz ao nada os soberbos. E como Maria é onipotente junto do seu Filho, será ouvida com toda certeza.
Depois de considerarmos os ensinamentos do Senhor e de contemplarmos o exemplo humilde de Santa Maria, podemos acabar a nossa oração com esta súplica, abre aspas, Senhor, tira a soberba da minha vida, destrói o meu amor próprio, este desejo de me afirmar e me impor aos outros. Faz com que o fundamento da minha personalidade seja a identificação contigo.